Meus queridos, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. É com grande alegria nesta tarde que eu convido a você, amigo do Facebook, nossos seguidores da nossa página no YouTube, Heleno de Jesus, e a todos os meus amigos em Cristo que estão compartilhando, assistindo a nossa live no Facebook. Deus abençoe poderosamente as vossas vidas e eu quero tão somente pedir oração a cada um de vocês que oreis por mim para que Deus continue nos capacitando, porque Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é santo. Apenas estamos aqui para cumprir o ide imperativo de Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Meus amados, eu quero nesta tarde tão especial de sábado dar continuidade à mensagem que foi ministrada ontem com a ajuda do professor eterno Espírito Santo a respeito dos 4 jovens na terra de Nabucodonosor, na Babilônia. Mas antes de entrar na mensagem, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 6, eu quero tão somente trazer uma reflexão muito rápida para você que está me ouvindo. Quando Deus ministrava ao meu coração esta mensagem, e eu conversando com Deus, dizia: Deus, essa mensagem ela é um pouco pesada e eu vou sofrer represália. E Deus me dizia: olha, eu te conheço e só te chamei porque eu te conheço. E eu sei que tu não é covarde. E quando a gente prega a mensagem, de prosperidade, espera que vai valer a pena, e outras mensagens que a Bíblia Sagrada nos oferece, é tudo maravilha. Mas quando trazemos uma mensagem de exortação e nós não temos o anel no dedo, ou diploma, ou a credencial, de uma convenção, aí o negócio fica estreito. Mas eu quero, isso aqui não é desabafo, eu quero tão somente dizer que o Deus que me escolheu, o Deus a quem me arrancou das garras de Satanás, Ele tirou tudo da minha vida que não prestava para Ele. Agora nem tirou a coragem, e eu quero dizer que eu não vou retroceder e não vou me intimidar com as afrontas. Aquilo a que Deus ministrar no meu coração, eu vou trazer aqui na nossa live. Eu quero tão somente, deixa eu resumir um pouco da minha vida, para você que, eu já estava preparado. Por isso eu não vou citar nomes, não vou marcar ninguém. Eu já estava preparado para essas coisas acontecerem, de alguém tentar apontar, indagar, e um monte de coisas. E eu não estou nem aí, nem preocupado com alguém que está incomodado e dizendo que eu não tenho nem condições de estar ministrando uma palavra dessa, E eu quero dizer que realmente eu não tenho condições, que eu não sou, que eu não posso. Agora o Deus que me escolheu e o Deus que me chamou, aí qualquer reclamação, aí você vai para o livro de Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas deixa eu contar a minha história, para você saber o porquê que eu estou aqui. Na década de 90, eu não conhecia Jesus. Eu nasci, cresci num lar de pais católicos. A minha mãe, idólatra, católica praticante. Meu pai era um grande, e continua sendo um grande amigo meu. Bebíamos juntos, eu e meu pai. E minha irmã também não era evangélica. Na minha casa ninguém servia Jesus. Vamos logo direto, E eu não quero contar aqui o meu testemunho,
porque ele é muito longo e eu não quero chegar a contar agora. Mas eu fui instrumento de muitos anos do inimigo. Ele me usou poderosamente. Eu fui coreógrafo de banda, fui cantor de banda, fui empresário, tive uma banda chamada Banda Visual. Eu fui um instrumento do diabo. Por toda a minha vida eu fui escravo. E a minha irmã, a mais velha, Nádia Guimarães, ela teve um problema muito sério de saúde. Ela teve tuberculose na tireoide. E na década de 90, só havia registrado 2 casos daquela doença. E a minha irmã começou uma tosse muito seca, febre, uma tosse rouca, afônica. E quando fomos tomando medicação e nada resolvia. E quando a minha irmã foi fazer uma bateria de exames, foi diagnosticado tuberculose na tireoide. A minha irmã, quando chegou no hospital Otávio de Freitas, no Recife, ela chegou tão debilitada que os médicos reuniu toda a família e disse para nós: se ela não reagir ao medicamento dentro de 8 dias, ela vai vir a óbito. E ali, eu, meu pai, minha mãe, meu cunhado, ela tinha a primeira filha, Maria Luísa, que era uma bebê na época. Nós ficamos desesperados, mas nós não sabíamos que era o trabalhar de Deus, para Deus chegar na nossa vida e na nossa família. E ali minha irmã foi internada no Hospital Otávio de Freitas, isso é fato, está na vida dela. E ali minha irmã, Deus marcou um encontro com a minha irmã no leito do hospital no Otávio de Freitas. E uma mulher ali, Deus tomando aquela mulher, falou do amor de Cristo para a minha irmã. E a minha irmã entregou a sua vida para Jesus. E o tratamento, que era de 6 meses, passou para 45 dias. Ela recebeu alta. E os 2 casos da época, a outra mulher que teve tireoide, tuberculose na tireoide, perdeu completamente a voz. E a minha irmã, por um milagre de Cristo, hoje tem a voz perfeita que louva e adora ao nome santo e maravilhoso de Jesus. Quem tem glória aí vai dando glória, porque eu já estou sentindo a sua presença eterna dentro do meu ser e dentro do meu quarto. E ali, com poucos dias que minha mãe viu o milagre que Deus havia feito na vida da minha irmã, ela também se rendeu a Jesus. Olha, uma mulher idólatra rendeu-se a Jesus e aceitou como Salvador da sua alma. E eu ainda não havia ouvido falar desse Jesus. Eu vi um milagre, o que Jesus fez, tal, mas eu não estava nem aí. Confesso que eu não estava nem aí, eu queria viver minha vida. Eu era um homem muito mundano. E um certo dia, o meu pai disse: Leninho, como meus pais me chamam, Leninho, leve sua irmã lá na igreja com o carro e a umas 4 horas você vai buscá-la. Aí eu disse: tá certo. E eu era um homem muito ruim, confesso. Eu tinha um DNA satânico. E quando foram as 4 horas, eu parei o jipe do meu pai. Eu vou falar aqui é lugar de falar a verdade. Aqui é o meu quarto, mas tornou-se um santuário, né? É onde faço nossas lives. E eu parei o jipe do meu pai na porta da igreja da congregação da Fazenda Manguinhos, em São José da Coroa Grande, umas 4 horas mais ou menos, que era na hora das irmãs. Se eu não me falha a memória, a dirigente era a irmã Aurelita. E era aquela hora que as irmãs faziam oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. E eu parei o carro e fiquei ouvindo as irmãs falando em línguas estranhas dentro da igreja. E eu dentro de mim me perguntando: que língua é essa tão interessante? Eu sou muito apaixonado pelo inglês, mas na hora ouvindo as línguas estranhas, aquelas rajadas de línguas estranhas, na hora eu fiquei impulsionado para saber o que era aquela língua. Aí minha irmã sai de dentro da igreja chorando. Eu não arriava um revólver e uma pistola na cintura, na época eu estava com 38.
E quando ela chegou no carro, eu disse, olha, diga logo quem foi que bateu em você, porque eu vou entrar aí e vou acabar com tudo. A minha irmã disse assim, olha, Leninho, eu estou chorando, mas eu estou chorando de felicidade, porque Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu disse, o que é o batismo? Ela disse, é falar em línguas. Eu disse, você fala essa língua aí? Ela disse, fala. Eu disse, eu quero aprender de logo como é esse negócio aí. E essa língua quer dizer o quê? Eu estou falando assim no tom, né, meio cômico, porque às vezes a minha inocência era tão grande. Eu era um homem tão ruim, mas eu era um homem inocente diante de Deus. Eu não conhecia as coisas de Deus. E ela disse, não, essa língua aí é falada nos céus. Só quem sabe os segredos é Deus. Eu disse, eu quero aprender também. Me ensina como é esse negócio aí. E ali eu já fui impactado. Eu já fui, um anzol já foi na carne. E eu não entendia, né? Que Deus, quando Ele salva alguém na nossa família, é só a isca para começar a salvar toda a família. Jesus não é mesquinho, não. Jesus quer salvar toda a sua família. Você que está me ouvindo nesta tarde, eu quero dizer que Deus te chamou como missionário dentro da sua família. E se Ele te chamou, fica orando, porque Deus vai fazer um milagre. Adorado seja o nome de Jesus. E aí a minha irmã começou a viajar a região, dando testemunho dela, vidas se rendendo aos pés de Jesus. E ali a gente não entendia nada, minha mãe nova convertida. Foi até aí que no dia 21 de março de 2001, achou por bem Jesus passar na minha vida. Aí eu quero lhe dizer o seguinte, eu quero entrar numa particularidade da minha vida, que uns dizem que é virtude, alguns já viram como defeito, mas as minhas falhas eu assumo, porque Deus na minha vida é mudança. Deus é tudo que eu tenho e tudo que eu tenho é para Ele. E eu quero dizer a vocês à tarde que eu pequei mais na presença de Deus quando não estava na sua presença. E eu quero dizer a você, nessa tarde, que talvez está se indagando e se perguntando por que o Heleno tomou esse caminho de querer fazer live, às vezes até sem conhecimento bíblico. Eu quero dizer que eu estou aqui em forma de gratidão por aquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Uns agradecem comprando bolos, culto de ação de graça. A minha forma de agradecer, eu achei essa. E eu quero dizer que tem um segredo entre eu e Deus que eu não vou te contar, desculpa. E se não conformar com o que Ele faz, vai perguntar para Ele. E eu quero dizer nesta tarde que eu estou vivendo a segunda oportunidade de Deus. Nenhum cristão, eu vou dizer agora com muita propriedade, nenhum cristão fugiu tanto de Jesus quanto eu. Por muitas vezes, quando Jesus me fez a promessa, eu dizia, não quero não vou não. Eu não vou não, eu não quero. Eu não estou procurando púlpito, eu não estou procurando nome, eu não estou procurando credencial, eu não estou procurando nada, porque quem mais se escondeu do chamado de Jesus fui eu. E aqui eu não estou querendo magoar ninguém, nem de contra o ministério de ninguém, de forma nenhuma. Agora eu sou formador de opinião, eu tenho a minha ideologia, eu conheço ao Cristo que liberta, que salva, que cura, que batiza, que prepara e leva um para o céu de glória. Mas eu confesso que eu passei quase 13 anos fugindo desse chamado que Jesus fez na minha vida. E eu realmente, eu não queria. Eu nunca quis ser crente. Eu não vou mentir, eu nunca quis ser crente. Eu estava no mundo, nas garras de Satanás, acompanhado de homens meliantes, que quando saí de casa, a alma ficava por trás da porta. E eu queria lá saber de Jesus, nem sabia nem quem era Jesus. Aí achou por bem Jesus me salvar. Salvou a minha irmã de uma doença incurável, desenganada pela medicina. Depois salvou a minha mãe com poucos dias. Depois Jesus me salvou.
Eu estava dentro de uma procissão no dia 19 de março de 2001. E quando eu vi a voz dizer: homem, sai daí porque aí não é o teu lugar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava com meu pai na procissão. A voz repetiu novamente a frase. Na terceira vez eu senti uma mão, como aquela mão que escreveu na parede de Belsazar do palácio. Eu senti uma mão me arrancar dentro da procissão. E eu cheguei em casa e disse: mãe, amanhã, se eu não tiver condições de ir andando, me coloca numa cadeira de rodas, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus como Salvador da minha alma. Mas aí quando eu me converti, as lutas vieram as provas, as tentações, e eu pequei. É porque alguém aí está querendo apontar, porque foi isso, porque eu não quero nem saber o que é que você pensa da minha vida. Eu quero dizer que eu sou um milagre na mão do meu Deus e estou vivendo a segunda oportunidade, e é nessa segunda oportunidade eu vou dizer ali, lá e além, que Ele é poderoso e Ele é santo, e para entrar no seu reino tem que ser santo. Adorado seja o nome de Jesus para todo sempre. Para herdar o reino dos céus é preciso ser santo. E não é fácil ser santo. Não é fácil ser santo, que significa separação. Tem alguém que está apontando aí: não sei o que, eu não quero nem saber. Olha, a tua opinião não interessa. O que interessa é que Deus tem se agradado. Deus tem nos ajudado. E se você vê os anais dessa história, Deus só chama aquilo que não servia nada. 1 Samuel 2 diz que Deus tira o homem do lixo, do monturo, e faz sentar entre os príncipes do seu povo. E eu tenho culpa se Deus escolhe aquilo que não presta para fazer prestar. Aí eu me converti, e numa das lutas da minha vida como servo de Deus, eu não cheguei a negar. Mas eu disse um dia de manhã na minha casa, isso é o meu testemunho para alguém que está incomodado, né, dizendo aí: um dia eu acordei de manhã e olhei no espelho e disse: Deus, me esqueça. Orebion, Dagaba, sou de que eu. Adorado seja o nome de Jesus. Tem hora que quando eu lembro das coisas que Jesus fez, a minha alma geme dentro de mim, de alegria. E olhei no espelho e disse: Jesus, me esqueça. Eu não quero saber da promessa, eu não quero saber do que tu me chamasse, eu quero dizer ao Senhor que me esqueça. Tá meu pastor Amaro Antônio aqui, São Quituno, que sabe dessa história, porque eu contei para ele toda a história. Por incrível que pareça, eu nunca gostei da mentira. Você mente? Eu não minto, mas eu não gosto da mentira. E quando perguntaram como foi, se foi assim, assim, assim. Aí acordei de manhã, 7 horas da manhã, eu tinha uma moto 2012, 2013, nova, 0 km, desemplacada, nem placa tinha ainda. E eu peguei a moto, fui para São José da Coroa Grande, almocei com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. É como se fosse ali uma despedida, eu não sabia de nada ali ainda. E na volta, eu desesperadamente, eu quero dizer a você que isso foi como cristão, viu? Isso foi no dia 3 de dezembro de 2013. Eu crente, membro do corpo de Cristo, batizado com o Espírito Santo, mas eu quero dizer que tem lutas nas nossas vidas, que é com você e o próprio diabo. E o diabo nem brinca de ser diabo, mas também nessa tarde, o meu Deus não brinca de ser Deus. E quando ele se levanta, algo tem que acontecer. E ali eu parei em Japaratinga, cheguei na conveniência, eu disse: moça, por favor, sentei na mesa. Eu não tenho vergonha de contar isso não, sabe por quê? Porque a gente só quer contar que foi ex-jogador de futebol, ex-ator da Globo, ex não sei o quê, não sei o quê. E eu vou dizer, eu era um ex-safado, um ex-bandido, assaltante. E Jesus achou por bem de salvar a minha alma. Bendito seja o nome de Jesus. Aí ali, eu sentei na mesa e disse: moça, me dê uma cerveja. Aí a mulher, quando veio, ela era serva de Deus. Ela olhou para mim assim, disse: você quer essa cerveja? Eu disse: quero. Tem certeza? Eu disse: ou você me despacha, ou eu vou chamar o gerente para colocar você para fora. E ali eu tomei a cerveja, subi na moto e vim seguindo viagem em sentido São José, São Luís do Quitunde. Isso foi em Japaratinga. Parei
no restaurante em Porto Calvo. E ali sentei na mesa, chamei o garçom. Quando eu disse, a cerveja, o garçom disse, irmão, a cerveja está quente. A marca que eu tinha pedido. Eu disse, me traga qualquer um que esteja gelado. Ele disse, irmão, Deus tem um negócio contigo. Eu disse, despacha logo esse negócio, rapaz, deixa de conversa. Aí tomei mais 2 cervejas, aí cheguei em Matriz do Camaragibe, parei para almoçar. E ali, após o almoço, eu lembro-me que dei partida na moto. E não lembro mais de nada. Mas, quando a minha irmã, lá em São José, terminávamos o almoço, ela foi para a igreja. E quando chegou na igreja, Deus usava alguém e dizia assim, vou eu ter um encontro com alguém da tua parentela. E hoje o negócio é comigo e ele, só eu e ele. A minha irmã ouviu o recado, não entendeu nada. E ali, eu subi na moto, eu lembro que eram não lembro bem o horário. Eu só sei que quando eu acordei, 11h30 da noite, eu lembro que eu parei, lembre-se, olha, deixa eu explicar direitinho para você entender o mistério aqui. Eu parei em Japaratinga, parei em Porto Calvo e parei em Matriz para almoçar. Depois do almoço, subi na moto, não lembro mais de nada. Eu acordei 11h30 da noite no Hospital Geral do Estado HGE, na área de traumatologia. Quando eu acordei, abri os olhos assim, senti aquele negócio frio nas minhas costas, botei a mão assim. Quando abri os olhos, eu vi aquela lâmpada bem forte nos meus olhos. Quando eu me sentei, estavam as 2 enfermeiras e enfermeira-chefe que se espantaram quando viram eu me sentar na maca. Aí eu perguntei, o que foi e o que eu estou fazendo aqui? Aí ela disse, olha moço, você sofreu um grave acidente de moto, entrou aqui em estado de coma, com sinais vitais muito fracos, nós não poderíamos colocar o senhor na máquina de fazer a tomografia, porque a radiação iria lhe matar. Do pescoço para baixo, o senhor não respondia a nenhum estímulo, estavam com suspeita que o senhor tinha ficado tetraplégico. Então resolvemos colocar o senhor aí no soro para ver se o senhor vivia ou se o senhor morria. Quando elas se afastaram um pouco de mim, eu ouvi a voz de Deus bradar e dizer assim, eu te escolhi para uma grande obra. E hoje eu fechei a tua sepultura. E eu não abro mão de você. Quem serve a Deus sabe que quando Deus quer falar, Ele fala assim. Eu ouvi essa voz dentro da área de traumatologia do HGE. Os meus amigos, eu tenho muitos e poucos, né? Mas os meus amigos, tudo em estado de choque. Correu a notícia em São Luís de Quitunde que eu havia morrido. A minha namorada ficou louca na universidade, chorando, o pessoal ligando. E até um amigo meu que é locutor, que ia gravar minha nota de falecimento, não gravou porque não sabia o nome dos meus pais. Meu amigo, companheiro de guerra, Claudivão Oliveira. Aí quando eu caio na moto, na estrada, eu sofri um grave acidente. O SAMU passou e o cara não queria me socorrer, porque disse, esse já está morto. É para chamar a criminalística e o rabecão, que é o carro do IML. Alguém disse assim, leva esse coitado, pelo menos ele fica lá no necrotério Matriz. Mas eu estava vivo lá na beira da estrada. E quando eu cheguei lá, a última ligação que eu tinha feito foi pro meu pai. Aí a assistência social pega o telefone e liga pro meu pai. Alô, seu Heleno, olhe, mande alguém de Maior para ir a Maceió, porque seu filho sofreu um grave acidente e com certeza mande alguém para liberar o corpo. Olha só. Meu pai na hora largou o telefone, deu um grito pela minha mãe. Meu pai é deficiente visual.
mas ele perdeu a visão aqui para enxergar de Cristo. E eu creio que antes do arrebatamento Deus ainda pode fazer um milagre. E ali meu pai foi para o joelho com Deus. E a minha mãe entrou em desespero. A minha irmã veio com meu cunhado, mas a minha irmã tinha escutado que era Deus marcando um encontro com a minha vida. E que não podia ser com ninguém, era só eu e ele, para ele dizer a mim que tinha me escolhido, tinha me chamado, e que eu não podia abrir mão dessa chamada. Tem gente que o livre-arbítrio não funciona com Deus. Tem gente aí que pode negar, pode ir, mas tem pessoas que não funcionam assim. E foi depois desse negócio que aconteceu comigo, que eu ainda não ministrei essa mensagem. Mas eu achei na Bíblia Sagrada que Deus tem os seus chamados, os escolhidos e os seus queridinhos de Deus. E eu não queria, mas descobri que eu sou um dos queridinhos de Deus. E a minha irmã, quando chegou em São Luís do Quitunde, um cavalo saiu da estrada de barro. Ela ia muito devagar porque ela estava passando pela polícia rodoviária. E o carro acabou com o carro da minha irmã, um cavalo. Minha irmã voltou na mesma hora com o Flávio para São José. Acabou, o carro dela teve perca total pelo seguro. E ali, ela com meu cunhado. E ali eu tive um encontro com Jesus no HGE. E eu quero dizer a você nesta tarde que eu sinto que eu recebi uma nova oportunidade. Por menos do que eu já fiz, gente já foi para o inferno. Ou o Hades, né? Porque o inferno está virgem, 0 quilômetro. E Jesus me chamou, eu não tenho culpa disso. Aí eu estudo inglês, sem saber o porquê eu estudava inglês. Eu sou locutor por acidente, alguém descobriu que eu era locutor. Aí Deus tirou por incrível que pareça, eu sou um homem tímido. Até a pessoa diz que é mentira minha, eu sou um homem tímido. Agora eu sou muito ousado na presença de Jesus. E aí, de repente, aconteceu umas coisas de certo tempo pra cá, que eu disse, eu vou viver a vontade de Deus na minha vida. E surgiu a ideia, uma conversa comigo e Deus, de eu começar a fazer essas lives. E para a honra e glória de Jesus, eu estou vendo os resultados. Eu estou vendo Deus agindo. Estou vendo Deus no meu privado, pessoas conversando comigo, dizendo que Deus falou através da sua mensagem, da palavra. E eu digo, Deus abençoe, é Deus que faz essas coisas, eu não sou nada. Eu quero ser um servo e um adorador por excelência. Por isso que eu contei essa história para você nessa tarde. Aí, como o salmista disse, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Sem contar que eu tenho um filho que morreu afogado, ressuscitou, por conta da minha negligência com Deus. Tantas coisas aconteceram na minha vida, por eu não aceitar esse chamado. É muita coisa. Meu filho Samuel, ele se afogou num tonel no banheiro da minha casa. Porque eu disse a Deus que não ia mais fazer a obra. Deus feriu aquilo que eu mais amava. Eu tenho 5 filhos. Mas na hora eu fui impactado. Porque eu chegava em casa, eu tirava um sapato, ele tirava o outro. Ele perguntava, painho, como foi teu dia de trabalho? Eu dizia, foi bom, Samuel. E Deus disse a mim, eu não levei teu filho porque sabia que tu não ia suportar a dor da separação. Deus é fiel. E Ele é nosso amigo fiel. Então, para você que talvez ache que eu estou querendo aparecer, que eu estou querendo ganhar ibope, ore por mim. Ore para que Deus me capacite, Deus me ajude. Eu só quero ser salvo. Eu quero ir morar no céu. A minha maior vontade é morar no céu. E sei que não é tão fácil. Mas se eu contar aqui o que eu já vivi com Deus, é só para quem crê. Então vamos meditar. Deixa eu concluir a mensagem de ontem, que eu senti vontade de parar, mas o Espírito Santo disse, não, conclua a mensagem. Daniel, capítulo número 1, versículo de número 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Queridos,
como ontem eu já havia explicado, mas no terceiro ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor cercou Jerusalém, sitiou e tomou a cidade. Mataram alguns homens e mulheres, pegou os utensílios que estavam dentro do santuário do nosso Deus, levou para a Babilônia, a cidade de Sicar, e colocou dentro da sala onde estava a estátua do seu Deus com D minúsculo. Depois, Nabucodonosor achou por pouco e mandou buscar os filhos dos príncipes e dos nobres, jovens, sem defeitos, inteligentes e formados na ciência de Jerusalém, para que, ao cabo de 3 anos, pudessem servir a Nabucodonosor e aos seus deuses. E entre esses jovens que foram levados cativo de Jerusalém, estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E como eu explanei ontem nesta mensagem, ele foi alimentado, os 4 jovens colocaram dentro do seu coração e não se contaminar com o manjar que era servido na mesa do rei e nem tomar do vinho que era servido ao rei Nabucodonosor. E ali o eunuco viu que os jovens ficavam mais formosos do que os outros jovens que comiam dos manjares. E a cabo de 3 anos eles foram apresentados diante do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor percebeu que dentre todos os jovens, os 4 eram os mais inteligentes e os mais sábios que estavam em Sicar. E Nabucodonosor baixou um decreto dentro de Sicar e ergueu uma estátua de 25 metros de altura na planície de Dura, que dizia o decreto que quando tocasse os saltérios, os tamborim, os sátrapas, as flautas duplas, todos tinham que se prostrar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas ali Daniel já estava em outra função dada pelo rei Nabucodonosor, mas a lei chegou e alcançou a Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque os nomes dele foram mudados de Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando tocou os instrumentos, toda a província se prostrou, mas ficaram de pé 3 jovens, porque conheciam e temiam ao nome do Deus Todo-Poderoso. E quando alguém foi levar para o rei e dizer ao rei que eles não faziam de conta ao Deus de Nabucodonosor, Nabucodonosor se encolerizou, se enfureceu e mandou chamar os 3 jovens e disse: olha, é verdade que você não se curva e nem adora ao meu Deus? Ele disse: a gente não vai responder nada a você, Nabucodonosor. Ele disse: então, se você não se prostrarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente. E ali eles não se prostraram, e o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha de fogo ardente. Mas eles estavam convictos que o Deus dos céus iria livrar eles 3 daquele fogo consumidor. E naquele exato momento, Nabucodonosor sofreu uma teofania. É um fenômeno que acontece quando Deus se revela no meio de muita gente, mas só uma pessoa consegue enxergar. E o rei, olhando para dentro do fogo, perguntou a um dos seus servos: porventura não jogamos 3 dentro da fornalha? Eles disseram: sim, ó rei, mas eu vejo 4, e o 4 é semelhante aos filhos dos deuses. E ali Nabucodonosor mandou tirar os 3 jovens dentro da fornalha e viu que o fogo nem consumiu as suas roupas e nem sequer o cabelo ficou cheirando a fumaça. E Nabucodonosor disse: verdadeiramente esse é o Deus a quem deve ser adorado e servido, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego.
E com essa mensagem, nesta tarde, eu já começo a abrir um parêntese para entrar naquilo que Deus preparou para a minha e para a sua vida. Eu estudando sobre esta mensagem e olhando porque Aspenaz e Nabucodonosor mandou buscar os filhos dos príncipes e dos nobres, só os jovens sem defeitos, bonitos de aparência e formados na ciência de Jerusalém. Aí quando você vai para a estatística da vida secular, eu tenho uma triste notícia para dar a quem está me ouvindo. Os melhores músicos hoje do Brasil e do mundo que estão louvando a Satanás hoje, saiu de dentro das igrejas evangélicas. Os maiores nomes da música latino-americana, brasileira e internacional saiu de dentro da igreja. Para você ter uma ideia, o cantor Elvis Presley cantava no coral da igreja nos Estados Unidos. Se você procurar no YouTube, você vai ver Elvis Presley louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. A cantora Whitney Houston, no seu funeral, estava lá os irmãos da igreja e ela começou a cantar no coral da igreja também nos Estados Unidos. O grupo que fez sucesso e arrepiou o Brasil em 94, 95, Mamonas Assassinas, congregavam na Assembleia de Deus de Guarulhos. O cantor Dinho, do Mamonas Assassinas, cantava na mocidade da Assembleia de Deus de Guarulhos. A cantora Joelma é afastada dos caminhos do Senhor. E tantos outros nomes, os melhores bateristas do mundo, guitarristas, contrabaixistas, back vocal, foram formados dentro da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é quem dá a sabedoria e o entendimento. Então, se é Deus que dá a sabedoria, verdadeiramente o diabo, ele só quer o melhor que está dentro da casa do nosso Deus. O diabo não quer aquele crente que não está ocupado em nada. Não. O diabo só quer os filhos de pastores, filhas de pastores, filhos de missionária. Ele só quer o jovem que está dedicado no culto de missões, que está ali louvando a Deus na banda da igreja, dando uma nota certa, duas erradas. Mas eu tinha uma banda chamada Banda Visual e tinha 6 músicos, 5 eram desviados do evangelho. E aconteceu que um dia fomos tocar um bingo dançante em Barreiros. Aí teve uma cruzada no Pátio Santa Terezinha em Barreiros. E eles disseram assim: olha, a gente só começa a tocar o baile depois que terminar o culto. Eu não conhecia Jesus, eu fiquei irado na hora. Eles foram para o culto, eu fui também. Quando chegou no culto, diga o que aconteceu. Todos eles voltaram para Jesus. E eu disse: e agora? Ele disse: a gente agora é crente. Agora vamos tocar para honrar o contrato. Agora, a gente agora é de Jesus. Por isso que nesta tarde, eu não posso me acovardar em falar aquilo que Deus colocara dentro do meu coração. Aspenaz simboliza o diabo. Ele está a passar por todas as igrejas, nos 4 cantos do mundo, procurando os talentos e os instrumentos que Deus consagrou para si. E você vê que não é heresia, porque o versículo diz que Deus permitiu que Nabucodonosor tomasse a Jerusalém e derrotasse o rei Joaquim. Com permissão de Deus, tudo pode acontecer. Com permissão de Deus,
o diabo faz o que ele quer. E Deus às vezes permite o inimigo tentar e até às vezes desviar você do alvo, que é Cristo Jesus. Então você que está me ouvindo nesta tarde, você que tem um dom de louvar, de pregar, você que é músico autodidata, musicista, adorador por excelência, não dê brecha ao diabo. Vai vir proposta para a sua vida aí, mas não se renda e nem se prostre diante da estátua de Nabucodonosor. Agora lembro-me do testemunho da cantora Fabiana Anastácio. Para mim, uma das mais belas vozes do Brasil. Ela conta no testemunho dela que recebeu uma proposta do inimigo. E a mesma fama que o diabo ofereceu a tantos outros que se renderam, também ofereceu a ela. E ela disse que não aceitava. E não aceitou a proposta. É por isso que o diabo investe tanto nos jovens da nossa igreja, na mocidade da nossa igreja, em todos aqueles que Deus tem um algo tremendo. Porque assim como você é um canhão na mão de Deus, negando o nome de Jesus, o diabo vai te usar para distorcer aquilo que Deus colocara dentro de você. Mas Deus conta comigo e com a sua vida. Estamos na reta final do arrebatamento da igreja. E é preciso estarmos atentos para as ciladas astutas do diabo. Sadraque, Mesaque e Abdenego colocaram o dedo no seu coração em não se prostrar diante das lutas e adversidade secular. Preferiram ir para a fornalha, mas manteram a fidelidade ao nosso Deus. Adorado seja o nome de Jesus para todo sempre. É preciso nós nos unirmos e fortificarmos, porque o que está vindo aí contra a igreja do Senhor não é brincadeira. O que está vindo aí, um espírito diabólico de lesbianismo, homossexualismo, está tentando destruir a igreja de Jesus na terra. Mas o sangue de Jesus tem poder. É por isso que a Bíblia diz: ensinai teus filhos no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. É preciso instruirmos os nossos filhos, porque a televisão está estando tudo distorcido. 4 jovens que colocaram no seu coração: não vou me prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E aprenderam a língua dos caldeus, a ciência dos caldeus. Mas como titulou a mensagem de ontem: estou em Babilônia, mas não sou caldeu. Nós estamos sim em Babilônia, tanto secular como espiritual. Observamos que o espírito da apostasia, o espírito daqueles que não quer mais ouvir a sã doutrina, está empestado dentro das igrejas no Brasil e no mundo. Mas Deus vai levantar os remanescentes, aqueles que querem um compromisso sério com Deus. O céu nos espera. Como dizia o saudoso pastor José Antônio dos Santos, Zé Neco: eu vou chegar lá aos pedaços, mas eu vou chegar no céu. E eu louvo a Deus que ele não chegou aos pedaços, mas está na eternidade esperando aquele grande dia. Assim eu digo: eu quero chegar nem que seja aos pedaços, mas eu quero chegar no céu de glória e ver Jesus como ele é. Nesta tarde eu quero dizer que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus é justiça, e que 365 vezes na Bíblia está escrito a palavras não temas. Aí eu aprendo que para cada dia do ano Deus diz a você e para mim: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que é que você quer mais para ser um cantor?
para ser um pregador, um conferencista. Se Deus disse que vai nos ajudar, eu simplesmente quero ser adorador. Mas você que tem um sonho, tem uma chamada, segura, toma posse dela, fecha a mão e não abre a mão, porque Jesus te escolheu. E tem horas que estamos tristes, particularmente eu, que eu estou cabisbaixo. Aí eu lembro do versículo que Jesus disse: porque não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. É muito privilégio para um mortal comedor de carne, feijão e farinha seca ser escolhido por Jesus para herdar a salvação eterna. Continue orando por mim, pela minha vida, pela minha família e por todos os servos do Senhor. Está combinado assim, oro por vocês, vocês oram por mim, mas vamos nos esforçar para não se prostrarmos. Eu fiz um acordo com Deus. Eu digo um acordo, né? E eu disse: Deus, eu não quero mais fazer locução política. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou locutor por acidente, descoberto por Amaury Zacarias. Me tornei profissional com 1 ano de carreira. Passei 12 anos como locutor profissional. Na região aqui que eu moro, de Paripoeira, Maragogi, incluindo as cidades de Joaquim Gomes, Novo Lino, também Porto de Pedras, Pasca Maragibe, Japaratinga, dá quase 600 mil pessoas. E eu fui eleito pela crítica como o melhor locutor político dessa região norte. Isso aí foi Deus quem fez. Eu não sou nada, não tenho nada. E eu vivia muito bem financeiramente como locutor, confesso. Mas eu abri mão e disse: não, Deus, eu quero poder ser livre para te servir. Já que falaste que minha voz foi escolhida para te adorar, eu quero te servir. Encerrei o ano passado minha carreira como locutor político. Hoje sou locutor publicitário, graças a Deus. E nem fiquei pobre e nem fui pedir esmola, como alguém disse que ia acontecer. Ao contrário, para a glória de Deus, está aí na minha porta um Mercedes Classe A, que é um carro de som, todo mundo sabe, né? Sou concursado pela Prefeitura de São Luís Quitune, sou motorista escolar, e Deus tem nos abençoado. E eu peço só a vocês a oração para que Deus continue dando força, garra, ousadia no Espírito Santo, para que possamos continuar nesse caminho que é tão difícil. Para encerrar, nesta tarde, hoje eu queria só concluir a mensagem de ontem. Porque o diabo foi buscar só os filhos dos príncipes. Porque se ele destruir o melhor, a nata, o nardo puro que tem dentro da igreja, ele consegue destruir toda a igreja. E eu penso comigo em pensamento alto. Se Jesus demorar a vir buscar a igreja, só vai encontrar aqui bagulho. Porque não está fácil. E o caminho do céu é tão estreito. Isso é mensagem de crente pentecostal, viu? Que Jesus começou andando e terminou com um pé em cima do outro na cruz. O caminho do céu é muito estreito. É renúncia. Mas Deus há de nos ajudar. Que Deus abençoe a todos. Orem por São Luís do Quitunde, pelo nosso pastor Mário Antônio, pelo pastor presidente. Ore pelo pastor Heraldo lá de Tabira, pastor Ailton José Alves, presidente do Campo de Pernambuco. Por todos os jovens e adolescentes da casa do Senhor, o jardim de Deus. Eu sempre oro. Eu tenho um filho adolescente, tenho 2 filhos adolescentes, e eu sempre olho para os meus filhos e olho para a igreja. E é muito fácil apedrejar o jovem, é muito fácil, né? Eu particularmente, né, já vivi uma parte da minha vida, tenho 40 anos, aí é muito fácil você apedrejar um jovem, mas não é fácil ser jovem. Eu vim para Cristo, eu não era mais jovem, né? Eu achei difícil ficar na posição de jovem dentro da igreja. Imagine você ser jovem
O mundo oferecendo tudo que não presta à nossa juventude. Eu tenho um filho, ex-usuário. Aí o pessoal diz, eu não tenho vergonha de dizer não, Jesus libertou. Jesus fez a obra. Eu tenho um filho que é ex-usuário de droga. Tenho uma filha linda em Garanhuns, 19 anos. Né? Então, são dois adolescentes no sangue da idade. E eu tenho, só às vezes minha cabeça esquenta para educar. Não é fácil. Ore pela mocidade de Jesus na terra. Não é nem em Alagoas, no Brasil, é na terra. Para Deus guardar a nossa mocidade. Ore pelos líderes. Para que ele continue sendo inspirado por Deus para trazer sempre a palavra de exortação, de bênção, segundo a vontade de Deus. Porque está chegando a hora que Deus vai levantar um grande batalhão para trazer o nardo puro da sua palavra. E vai se arrebentar tudo, mas Deus vai fazer aquilo que lhe apraz. E eu posso pregar que Deus muda a gente, mata a gente, salva a gente, agora a vontade dele é soberana. Deus abençoe a todos, curve vossas cabeças. Eu quero trazer um recado aqui para alguém que está me assistindo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Era a mensagem que vamos ministrar segunda-feira. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vejo 3 palavras que diz que Jesus é soberano. Onde ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, não existe outro. Quando ele diz que é a verdade, porque não existe outra verdade fora da palavra de Jesus. E aí quando ele diz que é a vida, porque ele veio dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Tome uma decisão hoje na sua vida de voltar aos braços do Pai. Porque assim como o céu é real, o inferno também ele é real. Soberano e eterno Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem servimos e adoramos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, por almoçar numa linguagem figurada contigo, com teu Filho e com teu Espírito Santo. Deus abençoe as nossas vidas, que possamos ser instrumento vivo, santo e poderoso em tuas mãos. Obrigado, Deus. Muito obrigado por o Senhor ter me dado mais uma chance de hoje eu poder estar aqui falando do teu amor e das tuas misericórdias sobre a minha vida. Abençoe, Senhor. Não é fácil, mas também tu me conheces e sabe que eu não sou homem de retroceder. Guarda-me no teu pavilhão secreto, me esconda debaixo das tuas asas. Abençoe a todos os teus filhos nos 4 cantos da terra, dando livramento, unção e ousadia no teu Espírito Santo. Abençoe os nossos pastores que estão na tua presença de pé, pregando a tua santa e poderosa palavra. Abençoe todo o ministério da tua igreja, presbitério, diaconatos, auxiliares, porteiros, dirigentes de oração, missionários, missionárias, itinerantes, evangelistas. Abençoe aos levitas da tua casa, os cantores e cantoras, aos músicos que te servem no ministério de louvor. Guarde como um tesouro precioso, meu Deus. Assim é o que eu te peço e te adoro na beleza da tua santidade, em nome santo e majestoso de Jesus. Deus os abençoe, nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.